Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer e cumprimentar o Dr. Edson Maluf, digno presidente da Legale, curso de pós-graduação e agora Faculdade de Direito Legale. Meus parabéns por essa iniciativa. Parabenizar a OAB, a pessoa do Dr. Luiz Ricardo Marcondes Martins, por essa organização, os demais membros da mesa, senhores e senhoras. Normalmente se diz que é difícil falar após grandes nomes, né, como esses que falaram aqui após. Mas para mim, na verdade, pela missão que eu tenho aqui, de certa forma até facilita, porque os conceitos, os princípios básicos da Previdência, os senhores ouviram aqui, não é verdade? E eu pretendo, nessa conversa com os senhores, com as senhoras, tentar fazer uma interpretação teleológica da PEC 230 de 2008, que trata da reforma tributária. Aí os senhores perguntam, o que tem a ver a Previdência Social ou a Seguridade Social com a reforma tributária? Tem tudo a ver, porque ela vai atingir diretamente a nossa Previdência. Durante décadas, os governantes não tiveram coragem de fazer a reforma previdenciária como eles pretendiam, mesmo porque isso politicamente traz um ônus negativo para esses dirigentes. E agora vão usar esta reforma tributária para fazer o que eles pretendem, não é? E, ultimamente, todas as modificações, alterações que temos visto na nossa Previdência são no sentido de retirar benefícios e diminuir a cobertura, contrariamente ao que diz a nossa Constituição Federal. Mas, para fazer essa análise teleológica desta reforma, que, em geral, né, resumidamente, ela pretende a desoneração da produção de maquinários agrícolas, muito bom, isso por sinal, da cesta básica, né? Pretende a unificação do ICMS, do IPI, criando o imposto sobre o valor agregado, o IVA. Pretende a desoneração da folha de pagamento por parte do patronal, defendido por muitos, principalmente os empresários. E pretende, com essa criação do IVA, e aí que vem a questão previdenciária, não é? Extinguir as contribuições sociais. Quer dizer, isso que o professor Balera apontou aqui para os senhores, está lá na Constituição 193, no artigo 194, não é? Dizendo que a Seguridade Social ela deve ser custeada, não é? Pelo Estado, não é isso? Pela sociedade, não é? A tríplice custeio aos trabalhadores, o empregador, o Estado. Eles pretendem modificar. Eu penso aqui, no artigo 194, entre os objetivos, mas o professor trata como princípios, que é a equidade na forma de participação e custeio da Seguridade Social e a diversidade da base de financiamento. Essa emenda, esse projeto de emenda constitucional, vai bater de frente a esses princípios constitucionais que hoje nós temos. Mas aí eu vou fazer uma interpretação histórica para saber por quê, de onde saíram, não é, esses ditames constitucionais, verdadeiros princípios que permeiam na nossa Constituição, uma das melhores do mundo, dita Constituição Social, que já logo no artigo 1º traz aí como fundamento da nossa República Federativa o valor social do trabalho, a dignidade da pessoa humana, e ela traz ali no artigo 6º como direito fundamental, além da escola, educação, saúde, a previdência social, depois repete no artigo 7º, direito à aposentadoria. E a aposentadoria traz o que é a dignidade da pessoa humana, não é? Bom, como que chegou esses direitos sociais chegaram à nossa Constituição?
Eu entendo e simplifico as questões dividindo um dualismo. Eu digo que a nossa vida, ela é sempre dividida em duas, né? Nós temos, até na física quântica, né? Nós temos a luz e a escuridão, que é a falta da luz, né? Nós temos o conhecimento ou a ignorância, que é a falta do conhecimento. Nós temos o yin, temos o yang, e existe esse dualismo, não é? Lógico que existe ali, no meio, algumas um degradê, não é? Não é tão radical, mas se existe uma cor, então já deixou de existir a escuridão, porque ali existe a luz para dar a cor. E aí, eu vou fazer nesse dualismo a busca do quê? De duas fontes filosóficas, ideológicas, que é o capitalismo e o socialismo. Vou tentar fazer essa exposição tranquila, sábado de manhã, assunto árduo, mas vou tentar fazê-la interessante, para no final, se não convencer os senhores, pelo menos chamar a atenção para a importância do debate com relação a esta reforma tributária e os seus reflexos na Seguridade Social. Bom, nós sabemos que os direitos sociais não são dados, são conquistados através de luta do povo. Nós tivemos exemplo agora, recentemente, lá no Oriente Médio, esses países onde, maravilhosamente, o povo está indo à rua buscar sua felicidade, né, os seus direitos. E ali, com certeza, sairão constituições que vão buscar preservar esses direitos desses povos, não é? Isso não foi diferente lá atrás. Não existia a proteção à velhice, não é? O trabalhador, quando ele sofresse o risco social da velhice, ele simplesmente voltava para a sua casa e era entregue à sua família. Então, a velhice era um problema privado, um problema de cada um, o Estado não tinha nada a ver com isso, não é? Surgiu lá com Bismarck a questão do seguro acidentário, porque, na época, em plena Revolução Industrial, havia verdadeiros exércitos de mutilados, de homens, mulheres, crianças e idosos, que eram mutilados naqueles maquinários obsoletos. E esse exército de mutilados vivia um sério problema pelas ruas, porque não tinha fonte de renda. Isso estava trazendo um movimento social muito grande, e Bismarck, então, trouxe o quê? O seguro-acidente, que, a princípio, deveria provar a culpa do empregador para que fosse pago. E depois, com muita luta, criou-se, então, a responsabilidade objetiva. Esses foram os primórdios de seguro, né? Estamos falando ainda em previdência. Por isso que nós devemos ter em nossas mentes. O que nós queremos? Um Estado securitário, né, bismarckiano, ou um Estado do bem-estar social, que é a figura não de Bismarck, mas agora a figura do Lord, me foge o nome, o professor Sanches, por gentileza, Bering, não é? Que trouxe o seu relatório em 1942, não é? Ele trouxe o que? Os princípios da Previdência Social, não é? Beveridge ali, ele trouxe o conceito de que o Estado deve proteger o homem do berço ao túmulo, não é? Que a Previdência, ela deve ser solidária, distributiva, deve ter o custeio tríplice, né? Quer dizer, a sociedade deve solidariamente contribuir para essa previdência, e o Estado deve fazê-lo, o empregador e o empregado. Esse é o princípio beveridgiano, que é toda a nossa cobertura hoje da Seguridade Social se baseia nisso. Bom, então nós já temos aí dois polos contrários. E aí eu cito também Adam Smith, que há mais de 200 anos atrás, trouxe o conceito de quê? Do Estado mínimo, que o Estado não deve se envolver em questões da iniciativa privada. Que a iniciativa privada, ou
o mercado deve se autorregulamentar, que a procura e oferta é suficiente para regulamentar preço, oferta de produto, que o Estado não deve se envolver nessas questões. Não é? Já no início do século passado, surge a figura de John Maynard Keynes, que diz o contrário. Fala, não, o Estado, sim, tem que se envolver. É a figura do Estado forte, Estado regulamentador. Ele está presente para regular o mercado, se falta produto, se o preço está subindo, cabe ao Estado fazê-lo. Muito que bem. 1929, graças a essa teoria de Keynes, não é? Com a quebra da Bolsa, o governo dos Estados Unidos da América interviu, não é? Fortemente no mercado, em frente de trabalho, investimentos sociais, para trazer o aquecimento econômico ao Estado, ao Plano Marshall. Isso se repetiu agora, recentemente, com o problema que a Bolsa teve em 2008. Com a queda da Bolsa, grandes empresas multinacionais precisaram socorrer do Estado para não quebrar e para não haver o que se chama de risco sistêmico de quebra. Um exemplo clássico, não é, nós temos aí a maior seguradora do mundo, a AEG, que se os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos teve que comprar as ações, ser hoje o maior acionista delas, para não quebrar, e uma das maiores montadoras do mundo de automóveis, que é a General Motors, que também hoje o governo dos Estados Unidos da América do Norte é o maior acionista, porque ela estava quebrada. É interessante a sui generis, pois esses capitalistas, eles querem socializar o prejuízo, mas não os lucros, que são privados. Ok. Ocorre que, não obstante a isso, na década de 70, surge a figura de Margaret Thatcher, a chamada Dama de Ferro, na Inglaterra, e ela traz, então, um neoliberalismo, não é? Ela trouxe aquelas ideias de Adam Smith, dizendo, olha, o Estado não tem que se envolver nessas questões, o Estado tem que ser mínimo, a iniciativa privada é que tem que regulamentar essas questões. Isso trouxe repercussão. Em seguida, vem o professor da Universidade de Chicago, Milton Friedman, também com essas ideias, e ele vem para a América Latina trazendo essas ideias de que a previdência é um problema que não cabe ao Estado, que na verdade ela é um cancro, é um nódulo maligno que deve ser extirpado, e que a iniciativa privada que tem que cuidar dessa questão. Ele veio ao Chile, lá ele trouxe adeptos. O Chile, na época, vivia uma ditadura de Pinochet, que, com um golpe de espada, privatizou a previdência daquele país. Na época, foi um sucesso. O Banco Mundial vivia dizendo que, olha, este é o modelo de previdência que deve ter. Não é? Em 94, com o relatório do Banco Mundial, Envelhecer Sem Crise, ele diz, olha, seguinte, o modelo é tríplice. Não é? O tripé da previdência é uma previdência básica, compulsória, social, que cubra o mínimo do mínimo, ou seja, para evitar a miserabilidade. Um segundo tripé, que é uma previdência também compulsória, mas de contribuição definida, ou seja, os modos da previdência complementar que nós temos aqui, não um benefício definido, mas de contribuição definida, que você paga para saber, primeiro para saber depois o quanto será o seu benefício, e um terceiro, uma poupança individual, pode ser até essas previdências abertas. Isso trouxe uma influência muito grande para os países da América Latina, muitos seguiram Chile, não tão radical, mas colocaram, juntamente com a Previdência Básica Social, uma previdência complementar compulsória, como no caso da Argentina. E o Brasil tentou seguir dessa mesma forma, não é? Mas vivemos num país que se diz democrático, não foi tão fácil assim. No entanto, com a emenda 20 de 98, ali
ali o Constituinte já trouxe uma carga ideológica muito grande, encaminhando a nossa Previdência Social, não é, para um caminho sem volta. Muitos não prestaram atenção, mas quando o artigo 201 passou até a redação, que dizia que a Previdência Social será gestionada, gerida, com base no equilíbrio financeiro e atuarial, ali foi o pontapé inicial para o que eu costumo chamar, e era o tema da minha palestra que nós fizemos lá na Espanha, pelo um congresso do IAPE, a silenciosa privatização da Previdência Social brasileira. Aí muitos falavam assim, mas esse debate, isso aí nunca que vai privatizar aqui. É a privatização conceitual, e não é virtual, senhores, porque o que é virtual não pesa no bolso, né? Certo? Mas ela é conceitual. Então, a partir daí, começaram a retirar da nossa Previdência Social os princípios basilares que foram pautados lá de Beveridge, uma pessoa tão importante e que me fugiu o nome aqui, não é? Os princípios da solidariedade da Previdência Social estão sendo retirados agora com esse equilíbrio financeiro e atuarial, que é um princípio próprio da previdência complementar, da previdência privada. Ou seja, o trabalhador compra a sua aposentadoria. Não existe solidariedade. Ele está deixando de lado princípios da distributividade, universalização de cobertura, e trazendo princípios de previdência complementar ou do seguro para a nossa Previdência Social, que deixou de ser da Seguridade Social e passa a ser, então, olha a carga ideológica aí, Instituto Nacional do Seguro Social. Eu costumo dizer nas minhas palestras, e dou exemplo do elemento natural água, que os senhores tirarem qualquer princípio de que ela é constituída e colocarem outro, ela vai ser qualquer coisa, menos a água. Por quê? Porque ela foi adulterada. Ela foi adulterada. E a nossa Previdência Social está sendo adulterada, não é? Com princípios eminentemente, não é? Securitários, atuariais, está deixando de ser solidária. Está perdendo isto. Ora, graças a quê? Os Chicago Boys, né? Os nossos economistas, jovens economistas que foram lá para Washington e se formaram lá em Chicago e trouxeram para nós a cartilha de Washington. E que o Brasil vem seguindo. Entra governo, sai governo, não importa, olha isso, o paradoxismo disso, não importa a corrente ideológica desse partido que lá está, se diz socialista ou não, de direita ou esquerda, ele segue a cartilha do Banco Mundial. E é o que as emendas, é o que todas as reformas que têm sido feitas de 98 para cá, vem acontecendo. Não é? É essa perda desse conceito de solidariedade, de uma questão social que é a nossa Previdência. Então, nós chegamos hoje, onde, ora, o governo de plantão, ele não fala em fazer a reforma previdenciária porque o pessoal já se assusta, não é? Sabe que vai tirar direitos. Fala assim, não, mas olha, os países lá da Europa, do primeiro mundo, eles estão vivendo um custo social muito grande por causa do seguro social lá, e estão diminuindo, não é? E aí eles lembram do encanador polonês, que é mais barato do que o trabalhador inglês. Por quê? Porque o custo social dele é mais barato. Só que nós não estamos nem sequer aos pés do nível de cobertura de riscos sociais que tem esses países da Europa, para querer tirar o que sequer foi dado ao trabalhador brasileiro. Para vocês terem uma ideia, nós fomos lá para a Espanha para estudar o direito lá no nosso congresso, e lá um professor dizendo que existe, além do salário maternidade que aqui tem, existe lá um benefício chamado salário da amamentação materna, ou seja, tem um nome específico. Enquanto a mãe estiver amamentando e
comprovadamente o local de trabalho dela for maléfico para o seu aleitamento do bebê, ela ficará em casa recebendo o seu salário enquanto ela amamentar a sua criança. Aí vocês falam, puxa, mas isso daí, o Estado é uma mãe, mas é um Estado do bem-estar social, é o Estado que se preocupa com o seu cidadão, com aquele bebê, para que ele tenha um QI avançado quando ele for adulto, para ele ir nas melhores universidades, para ele não ter que sair do seu país e ir lá engraxar sapato no país vizinho. Por quê? Porque o Estado não deu oportunidade. Esse é o país do bem-estar social. Então nós temos que pensar qual é o Estado que nós queremos. O Estado securitário, o Estado do bem-estar social. Então nós queremos seguir uma cartilha deles. É o mesmo que, se lá nos Estados Unidos tiver uma dieta sem carboidrato, porque todos são obesos, e aí o ministro lá da África do Sul, do Suriname, fala, olha que maravilha, essa dieta deu certo lá, eu vou trazer para o meu país. E corta o carboidrato daquele povo já que é inanimado. Vai matar todo mundo. Então, gente, o que é bom para eles, não necessariamente é bom para nós. Esta reforma tributária, ela pretende agora fazer o que o governo vem tentando fazer. Primeiro, o governo, para querer legitimar as suas reformas, não é? Ele vem trazer o quê? O déficit, o famoso malfadado déficit da Previdência, que já foi comprovado que não existe, não é? Que não existe esse déficit. Em nome desse déficit, se faz tudo, se criou o fator previdenciário, que é um redutor. Fator previdenciário, ele é o quê? Nada mais que um instituto próprio da previdência privada, da previdência complementar, dos benefícios que são pautados na contribuição definida. É o fator previdenciário, que infelizmente passou e aí está. Foi graças à emenda 20 que ele surgiu. Ora, mas como, graças à ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, um trabalho maravilhoso que eles vêm fazendo, em debates, em congressos como esse, vem secretários executivos da Previdência, vem ministro da Previdência, e eles cansaram de ouvir, não existe déficit. Esse déficit foi criado, foi maquiado pelo governo para querer justificar essas reformas que visam cortar, diminuir benefícios. Rapidamente, para quem não está afeito a isso, é a única questão, como o professor disse, existe o orçamento da Seguridade Social, que ela tem o custeio direto e o indireto, não é isso? O direto da folha de pagamento dos empregados e empregadores, e o indireto seria a sociedade, através das contribuições sociais, o COFINS, Contribuição Social sobre Lucro, concurso de prognósticos, é a contribuição indireta. Tudo isso faz parte do custeio da Seguridade Social, consequentemente da Previdência. Só que o governo não conta essas contribuições indiretas, ele pega apenas o custeio direto que sai da folha do empregado, do salário, e fala, olha aqui, não é suficiente para cobrir os benefícios. Isso é uma ficção. Mas foi desmascarado. Ainda volta e meia, William Bonner, que está a serviço do Estado, ele volta e meia, ele traz, o déficit da Previdência é 50 bilhões, está desinformado, coitado. Não é? Aí o governo tirou esse discurso do déficit, e agora o problema é a questão demográfica, né? A explosão demográfica, a pirâmide demográfica, que hoje a base são de jovens que contribuem para o sistema, que contribuem para o da inatividade, não é? Que é a pacto de gerações, vai ser invertida daqui 40 e 50 anos, então nós devemos fazer as reformas de hoje. Aí o secretário da Previdência, no congresso nosso lá em Gramado, trouxe esse discurso e tal, e falou, então precisamos fazer. Eu pedi uma parte, falei, tudo bem, excelência, vamos fazer. Mas para quem entrar hoje no sistema, porque ele vai ter os 40 anos para se aposentar, não para quem já está. Mudar a regra do jogo no meio do jogo não é ético, não é honesto. Cadê o direito adquirido? Mas esse é o discurso do Estado, não é? Precisamos fazer a reforma. Ora, como é que nós vamos fazer? De forma indireta. O Estado criou a DRU, desvinculação
da receita da União. Com isso, ele tira 20% já da Seguridade Social, podendo usar esse dinheiro onde quer. As contribuições sociais são tributos vinculados à Seguridade Social. O Estado não pode mexer ali, mas ele quer mexer. Ele tem a sede de ter mais dinheiro nas mãos. E aí, senhores, em ele, acabando com as nossas contribuições sociais, ele vai ter liberdade constitucional para distribuir as verbas aonde ele quiser. O que hoje é vinculado à Seguridade Social, que é obrigado a ir para a Seguridade Social, ele vai vir falar, olha, senhores, está vendo o déficit que tem a Previdência? Eu vou ter que colocar aqui, olha, mais 50 bilhões para cobrir esse déficit. Aí ele vai falar com razão. Porque não vai mais existir o orçamento da Seguridade Social, se extinguirem essas contribuições sociais. É para isso que eu venho alertando a todos, eu como presidente do IAPE, eu estou assumindo essa bandeira, sabe, vou promover um debate, viu, doutor Luiz Ricardo, até desde já solicito o auditório da OAB, a semelhança que nós fizemos com o debate, a questão do fator previdenciário, que nós trouxemos o deputado Pepe Vargas, Arnaldo Faria de Sá, na OAB, para discutir a inconstitucionalidade do fator previdenciário. Iremos fazer isso para discutir essa questão da reforma tributária e os seus reflexos nefastos à Seguridade Social. Então, nós vamos trazer o deputado relator, vamos trazer o Arnaldo Faria de Sá, que ele realmente está a par das questões previdenciárias, vamos trazer o senador Paim, que é um outro militante dessa questão social, para discutir esta reforma tributária e tentar esclarecer aos nossos congressistas deste malefício que é a reforma da forma que se encontra. Ele fala assim, vamos desonerar a folha de pagamento do patronal. Ótimo, porque agora vem um partido aí dizendo, né, não, que isso aí vai passar para o dinheiro para o bolso do trabalhador, tal, que as contribuições sociais encarecem, né, a folha de pagamento. O partido que se diz dos trabalhadores falando isso. Ora, não existe, não se pode criar benefício sem o seu prévio custeio. Essa é a regra da contrapartida, ensina Wagner Valera. E o oposto também é verdadeiro. Você não pode tirar um custeio sem haver uma substituição. Eles querem reduzir para 14% as contribuições patronais da folha de pagamento. E aonde vai buscar essa diferença? Sabe aonde, senhores? Do nosso bolso. Porque essa emenda 230 já está acoplada à emenda 37 do deputado Virgílio Guimarães, que fala, sabe em quê? Que nós temos ouvido falar, ressuscitar um fantasma que estava lá atrás, a malfadada CPMF, que a princípio era provisória, não é? E essa emenda do Virgílio Guimarães, esse P é de permanente. Então, alguém vai pagar por isso. E com certeza seremos nós, contribuintes, pessoas físicas. Não é? Eu cito aqui, para terminar, senhores, duas frases. Uma frase de minha lavra, que está no meu livro, O Homem de Rua, Aspectos Jurídicos e Sociais, pela editora Quartier Latam, que eu digo o seguinte, que eu trato do LOAS, benefício LOAS, e falo assim, quanto mais previdência, menos assistência. Quanto menos previdência, mais assistência. E isso eu falei para o presidente do INSS no Congresso na Bahia, sentado ao meu lado. Falei, nós temos que parar com essa história de vir a público e a grande imprensa de apequenar a nossa previdência social. De falar que ela está falida, que ela é deficitária, que vai quebrar. Ora, quem é que fala mal do seu próprio clube? Do seu próprio negócio? Que absurdo! Nós temos que enaltecer a nossa Previdência Social, que é o baluarte dos trabalhadores. Ela é um distribuidor de renda nesse sertão afora aí, quem tem um velhinho lá que recebe a aposentadoria é tratado como um rei. Por quê? Irriga o sertão do nosso país, o interior do nosso país, com dinheiro.
Olha a importância da nossa Previdência Social. Agora, se nós diminuirmos, apequenarmos, existe já um conceito, senhores, no México, no encontro dos governos da América Latina, de que o teto da Previdência Social, na América Latina, não deve ultrapassar os $400. Ou seja, pouco mais de R$800. Hoje a média é R$700 nos benefícios da Previdência Social. E aí, diante do ministro, eu fiz a seguinte brincadeira. Lá no nosso programa do IAP, tem um programa de cálculo no site. Eu fiz uma simulação. Um trabalhador autônomo, ou contribuinte individual, que contribua pelo teto por 35 anos e se aposenta pelo regime geral aos 53 anos de idade, irá se aposentar, em média, números redondos, com R$3.000. Mas ele vai receber? Não, porque tem o odioso fator previdenciário. Aí cai para R$2.000 e poucos. Absurdo isso, é um absurdo isso. Só que aí eu fiz uma simulação, senhores, com essas... Olha, presta atenção no que eu vou falar para não se confundirem, tá? Com essas previdências abertas que os bancos oferecem, que eles chamam de previdência, para mim aquilo é seguro para ser pago em vida, e fiz uma simulação. Quem é que paga mais? Falou, o cidadão, então pega esses R$630, que era para a Previdência Social, e joga lá no banco. Sabe aquelas previdências que você está passando na rua, o gerente pega você e fala, não, vem cá, assina aqui. O banco que paga mais, paga R$1.080. Tem banco que paga até R$800. Pasmem, sem aposentadoria por invalidez, sem auxílio-doença. Então, a quem interessa falar mal da nossa Previdência Social, senão os banqueiros? Agora, aqui eu faço um contraponto. Quando nós falamos em previdência fechada, aquela previdência instituída, como existe aqui na Ordem dos Advogados, que é a OAB-Prev, essa não visa lucros. Essa é diferente dessas dos bancos que visa lucro. Aquela lá, o que entra, vai para os participantes, de fato. Essas como a OAB-Prev. Agora, essas dos bancos, é para eles que interessa. Para eles interessa falar mal da Previdência. A Previdência Complementar, ela não é substitutiva da Previdência Social, ela é complementar. É importante ter esse conceito. Por último, senhores, eu vou citar a frase da Lavra, do nosso mestre Wagner Balera, do livro dele, Seguridade, Sistema de Seguridade Social, onde eu faço minhas palavras dele hoje para essa reforma tributária. Essa lavra dele se refere à emenda 20 de 98 do seu livro, e diz o seguinte: contrariando a marcha da história, e o aperfeiçoamento da proteção social, as alterações estabelecidas pela emenda impõem graves e extremas restrições aos direitos previdenciários de há muito consagrados em nosso ordenamento jurídico. Ou seja, ali ele já antevia que estavam tirando as questões solidárias, sociais da nossa Previdência e tratando ela como um negócio. Para encerrar, o Chile, quando entregou a Previdência para os bancos, acabou com a Previdência Social, que foi enaltecida durante anos. Quando a presidente Michelle Bachelet assumiu, ela precisou criar uma Previdência Social praticamente assistencial, para incluir cerca de 40% da população que ficou fora do sistema, de tão caro que se tornou. A princípio, essas gestoras dessas seguradoras eram cerca de 30, elas através de um canibalismo, hoje existem 8 que administram aquele sistema. Que tamanho é a voracidade do lucro dessas seguradoras que se tornou caro o sistema. E ela teve que novamente voltar à Previdência Social. Então, isso é que eu trago para os senhores refletirem, pensarem qual é o Estado que nós queremos, qual é a Previdência que nós queremos, e assim nós fazemos opiniões. Que aqui eu entendo que todos os senhores são formadores de opiniões. Essa, em síntese, é a mensagem que eu tinha para trazer aos senhores,
E muito obrigado pela atenção.